Bom dia, pessoal. Nós vamos falar na aula de hoje sobre probabilidade, que é uma parte da estatística, e nós vamos aprender como é que se calcula essa probabilidade, qual é a importância dela na matemática. Então, primeira coisa, a probabilidade, como eu já falei para vocês, né, que faz parte da estatística, ele é um ramo da matemática em que a gente analisa as chances de ocorrer algum evento. Então, a gente analisa, por exemplo, qual é a chance de um raio cair no mesmo lugar. Então isso aí é probabilidade. Quando a gente afirma que um raio para atingir o mesmo lugar é uma em não sei quantas mil chances, nós estamos estimando uma probabilidade. Então ela serve para a gente obter estimativas matemáticas. Essas estimativas matemáticas nós chamamos também de possibilidades. Possibilidade de você acertar na Mega Sena, possibilidade de você cair num buraco ao acaso. Então a probabilidade ela estuda isso, a possibilidade de ocorrer algum evento aqui, de que maneira esse evento possa ocorrer, no caso, ao acaso. Então, de maneira natural, sem interferência ao acaso. Qual é a probabilidade de você se acidentar na rua? Então, tudo isso a gente consegue calcular usando essa probabilidade. Por isso que às vezes a gente tem aquelas estimativas, né, de o que pode acontecer, qual a probabilidade de nós entrarmos numa nova era glacial. Então tudo isso é calculado matematicamente. E aí, quando a gente calcula essa probabilidade, nós sabemos a chance de acontecer, né? Então, quando diz, né, que a probabilidade de um avião cair, por exemplo, é de 1 em 1 milhão, quer dizer o quê? Que a cada 1 milhão de decolagens tem a possibilidade de um desses aviões cair. Então, aqui nós temos também o estudo da probabilidade. Então, como eu já falei, ela pode ser usada em várias áreas, tá? Na área de matemática, na área da física, na área da medicina. Então, em diversas áreas se trabalha com a probabilidade de ocorrer algum evento. Qual é a probabilidade do candidato A ser eleito na eleição? Então, tudo isso é calculado usando a matemática. E para calcular a probabilidade, nós temos uma fórmula geral que é essa daqui, olha só. Onde o P é a probabilidade, esse N com o E dentro do parêntese é o evento que vai ocorrer. E esse N com o S aqui dentro do parêntese é o nosso espaço amostral. Então, espaço amostral é as possibilidades que eu tenho que aquilo aconteça. E evento é aquilo que eu quero que aconteça. Por exemplo, em uma caixa tem 3 moedas de 25 centavos e 9 moedas de 50 centavos. Eu quero saber aqui qual é a probabilidade da gente tirar uma moeda de 25 centavos. Então vamos analisar o que é o meu evento aqui, o que é meu espaço amostral. O meu espaço amostral é tudo que eu tenho. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 moedas de 25 centavos e eu tenho 9 moedas de 50 centavos. Então meu espaço amostral aqui é 12. Qual é a probabilidade que eu tenho de tirar uma moeda de 25 centavos? Então, qual é o meu evento que eu quero? O meu evento que eu quero é moeda de 25 centavos. Quantos eventos podem ocorrer com moeda de 25 centavos? 3, porque eu tenho 3 moedas de 25 centavos. Colocando isso na fórmula fica bem simples, ó. Colocamos a fórmula da probabilidade e aí a gente substitui. Quem é o meu número de eventos? É 3. O que representa esses 3 aqui? São meus eventos, são as 3 moedas de 25 centavos que eu quero tirar. E esse 12 aqui embaixo é o nosso espaço amostral, são todas as moedas que tem dentro da caixa. Então vou incluir aqui as moedas de 25 centavos e as moedas de 50 centavos. Então meu espaço amostral é tudo que eu tenho. E o meu evento, e meu NE, é aquilo que eu quero que ocorra. No caso aqui eu quero que ocorra moedas de 25 centavos. E aqui é só você fazer a divisão. Então eu tenho 3 moedas de 25 centavos num espaço de 12 moedas. Eu faço a divisão, eu vou obter um valor. Vou obter um valor de 0,25. Multiplica-se por 100 para a gente obter esse valor em porcentagem. No caso aqui, quando eu divido 3 por 12, dá 0,25. Multiplicando por 100, então a chance que eu tenho, a probabilidade que eu tenho de retirar dessa caixa uma moeda de 25 centavos é de 25% de chance. Ou seja, se eu meter a mão dentro dessa caixa, eu tenho 25% de chance de retirar uma moeda de 25 centavos. E os outros 75%, né, são das chances das moedas de 50 centavos. Então nós utilizamos a fórmula da probabilidade nesse sentido. E também podemos utilizar de outras formas diferentes. Então, por exemplo, do lançamento de uma moeda, a gente sabe que uma moeda ela tem duas faces, cara ou coroa. Então, quando você faz um lançamento de uma moeda, ela pode dar duas probabilidades, ou ela vai dar cara ou ela vai dar coroa.
Então, isso aqui já são duas probabilidades no lançamento de uma moeda. Se eu faço dois lançamentos sucessivos de uma moeda, vejam que as probabilidades elas vão aumentar. Porque se eu faço dois lançamentos, então, dois lançamentos da moeda pode dar cara e cara. Então, eu posso lançar a moeda duas vezes, dar duas caras. Eu posso lançar a moeda duas vezes, uma da cara, outra da coroa. Uma da coroa, outra da cara. E as duas darem coroa. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro possibilidades ou probabilidades, dar o mesmo. Então, se eu lançar duas moedas, né, sucessivas, eu tenho quatro possibilidades diferentes de combinação. No caso, se eu lançar uma moeda, eu tenho duas possibilidades diferentes. Pode dar cara ou pode dar coroa. E nós temos aqui uma outra coisa importante dentro da probabilidade, que são uma coisa chamada de eventos independentes. O que são esses eventos independentes? A gente diz que dois eventos eles são considerados independentes quando a realização ou não realização de um dos eventos não vai afetar, né, a probabilidade da realização do outro. Ou seja, se eu realizo um evento aqui, ele não afeta lá o resultado e a probabilidade do outro. Por exemplo, quando a gente lança dois dados, o resultado que a gente tem em um deles, ele é independente do resultado do outro. Então, por exemplo, um dado ele vai ter lá seis possibilidades, né? Pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a numeração dos dados. Se você lança dois dados, um pode dar, por exemplo, 6, o outro pode dar 5. Um pode dar 3, o outro pode dar 2. Ou seja, nesse caso aqui são eventos independentes, né? O resultado que sai em um dado não depende do resultado que sai em outro. São eventos independentes. A realização deles é independente, porque cada um pode dar um resultado diferente, tá? E aí, para calcular os eventos independentes, nós utilizamos essa expressãozinha aqui. P é a probabilidade, P1 é a probabilidade 1, P2 é a probabilidade 2. Vamos ver como é que isso fica no exemplo para ficar mais fácil. Então, olha só. Lançando dois dados simultaneamente, então eu já sei aqui que eu estou lançando dois dados simultaneamente. Qual é a probabilidade de obtermos 1 no primeiro dado e 5 no segundo dado? Então eu tenho um dado, eu quero saber qual a possibilidade que eu tenho de, depois que eu lançar esses dois dados, eu obter 1 no primeiro e 5 no segundo. Então são eventos independentes, a gente já sabe disso, né? O resultado que aparecer em um não depende do resultado que aparece em outro. Então o que eu faço? Eu vou calcular essas possibilidades de maneira separada. P1 é a nossa possibilidade 1. Qual é a nossa possibilidade 1? Que apareça um 1 no primeiro lançamento. Como eu disse para vocês, o dado ele é de 1 até 6. Então, para aparecer 1 de 6. Então, eu tenho uma chance entre 6 para dar aquele resultado. Nesse caso aqui, a probabilidade 2 é a mesma coisa, que eu quero obter 5. Para obter 5 num jogo de dado, só tem 5 em uma face dele. Então é a mesma coisa, 1 de 6 resultados diferentes. E aí como é que eu faço a probabilidade desses dois eventos aqui? Eu vou pegar e jogar nessa fórmula. Probabilidade vai ser a probabilidade de 1 vezes a probabilidade do 2. Então, como são eventos aqui que são combinados, eu quero saber qual a probabilidade total. Então eu já sei que a probabilidade de obter 1 no primeiro dado é de 1 sobre 6. E a probabilidade de obter 5 no segundo dado também é de 1 sobre 6. Então eu vou colocar, ó, a probabilidade vai ser probabilidade 1, 1 sobre 6 vezes a probabilidade 2 é 1 sobre 6 também. Aí eu vou multiplicar numerador por numerador, que é 1, e denominador por denominador, que é 6. Eu vou ter 1 vezes 1 é 1, e aqui embaixo 6 vezes 6 é 36. E agora a gente só divide 1 dividido por 36. Isso aqui é divisão, que eu não coloquei na forma de fração. Fazendo a divisão, 1 por 36 vai dar 0,027. Multiplicando por 100, né? Nós vamos transformar em porcentagem. Dá 2,7%. Então, nesse lançamento que a gente faz, desses dois dados, há uma probabilidade de 2,7% de obter exatamente esse resultado que eu quero. O número 1 no primeiro dado e o número 1 no segundo dado. Só que como são eventos independentes, né, eu calculo ele dessa forma, fazendo aqui a multiplicação deles. Agora nós vamos ver o que são eventos mutuamente exclusivos. Então, quando é que esses eventos são exclusivos? Quando dois ou mais eventos, eles um exclui a realização do outro.
Olha só, dizemos que dois ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um deles vai excluir a realização do outro. Como é que eu calculo a probabilidade? Probabilidade vai ser probabilidade 1 mais probabilidade 2. A diferença dos eventos independentes, tá? E dos exclusivos é porque lá no outro eu faço a multiplicação e aqui eu faço a soma. Vamos ver um exemplo de evento mutuamente exclusivo. Se lançarmos um dado, então vou lançar um dado. Qual é a probabilidade de eu tirar 3 ou 5? Vejam aqui, 3 ou 5. Essa expressão ou aqui é uma expressão de exclusão. Porque se eu vou fazer só um lançamento, né? Ó, se lançarmos um dado, eu posso obter ou 3 ou 5. Então eu quero saber qual é essa probabilidade de eu tirar 3 ou 5. Então nesse caso aqui está excluindo ou um ou outro. Então eu vou combinar isso aqui para calcular. Mesma coisa. Qual é a probabilidade de eu tirar 3 no lançamento de dado? De novo, vai aparecer 3 no dado, só tem uma vez, então é 1 de 6. Lembrando, gente, o dado ele é numerado em cada face de 1 a 6. Então, se eu quero tirar o 3, só pode ocorrer 3 uma vez, então é 1 de 6 vezes. E qual é a probabilidade de eu tirar 5? A mesma coisa, 1 de 6. Então, eu tenho aqui minha probabilidade 1 de tirar 3 e minha probabilidade 2 de tirar 5. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Probabilidade vai ser probabilidade de 1 mais a probabilidade do 2. No caso anterior, a gente multiplicou, tá? Porque eles eram eventos independentes. E aqui eles são eventos exclusivos, ou seja, um exclui o outro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Então vai ser probabilidade igual 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Numa soma de fração, eu somo os numeradores e conservo os denominadores. Numerador quem é? 1 aqui e 1 aqui. 1 mais 1 vai dar 2. E para me conservar o denominador é 6. Então, se eu conservo, vai ficar 6. E agora eu divido 2 por 6. Eu vou obter um resultado de 0,33. Multiplicando por 100, nós vamos ter 33%. Então tem 33% de chance de eu tirar o 3 ou o 5, tá? Então relembrando, aqui são eventos exclusivos, ou um ou outro.